27. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão e me porá sobre uma rocha. Vou repetir. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá sobre uma rocha. Amém? E ainda no versículo de número 16, diz assim, versículo 14: espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Você pode repetir isso para a pessoa que está do seu lado? Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, amados? Declare isso comigo: conquistar o meu destino com ousadia. Amém? Eu gostaria que você inclinasse sua cabeça aí onde você está, mais uma vez. Pai de amor, nós te damos o louvor, celebramos ao Senhor na beleza da tua santidade, rendemos a ti gratidão por este dia, por esta noite, por esta oportunidade de estarmos na tua casa, Pai. Ministra o coração da tua igreja, ministra o coração daqueles que nos assistem pela internet. Senhor, nós cremos que a tua palavra, ela é rema, nela não há sombra de variação e jamais voltará vazia. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Conquistar o meu destino com ousadia, com coragem. Todos nós estamos numa caminhada diária. Todos nós temos um destino a ser alcançado. Porém, muitas circunstâncias vão se levantar durante a sua caminhada em direção ao teu destino. E uma das maiores ameaças, e uma das maiores adversidades, e um dos maiores inimigos para tentar impedir você de chegar ao seu destino é o medo. O medo. O medo, mais do que qualquer outra coisa, é aquilo que rouba o destino das pessoas. O medo, ele rouba o destino. Muitas pessoas acabam não entrando no seu destino, naquilo que Deus tem para suas vidas, porque acabam aprisionados, paralisados pelo medo. E este salmista aqui, este salmo, Davi ele fala dos inimigos que se levantaram contra ele, dos adversários que tentaram amedrontá-lo, atemorizá-lo, dos adversários que tentaram paralisá-lo.
E eu, antes de continuar aqui, eu queria te fazer uma pergunta. O que você seria capaz se você fosse 10 vezes mais ousado do que você é hoje? Aonde você estaria neste momento da sua vida? Em que nível você estaria se você fosse ousado 10 vezes mais do que você é? Para você meditar. Porque vai surgir momentos na sua vida, queridos, que vão tentar impedir o teu avanço, o teu progresso, a tua coragem, a tua vontade de vencer. Circunstâncias se levantam diariamente. Pessoas corajosas se recusam a deixar que o medo determine o que elas devem fazer. Foi dito isso aqui na abertura do culto. A pastora nem sabia o que eu iria ministrar, e ela falou disso. Pessoas, corajosas, elas não permitem que o medo determine o que elas devem fazer. Uma pessoa cheia de coragem, uma pessoa cheia de autoridade, de ousadia, de bom ânimo, ela não permite que o medo, as circunstâncias determinem o curso da sua jornada. O que determina o curso da sua jornada, a tua caminhada, é a certeza da presença de Deus à tua frente, é a certeza de um trilho estabelecido pela palavra de Deus na sua vida, chamado obediência. Há uma jornada a ser percorrida, mas quando você tem a certeza da disciplina e da instrução da palavra de Deus na sua vida, você vai percorrer essa jornada em triunfo e bom êxito. Você pode dizer amém por isso? Porém, o medo muitas vezes acaba aprisionando as pessoas. O medo muitas vezes aprisiona tesouros e destinos maravilhosos. Muitas pessoas não realizam, não conquistam o seu destino, não tomam posse do tesouro extraordinário, porque acabam sendo intimidadas e paralisadas pelo medo. Nós temos falado desde o início do ano daquilo que o Senhor tem nos dado, uma terra que mana leite e mel. E alguns domingos atrás eu falei que os espias que entraram na terra, eles viram os tesouros daquela terra, eles viram os benefícios daquela terra, eles viram aquilo que eles poderiam conquistar, eles enxergaram, eles entraram e olharam, eles observaram, mas não entraram na terra. Sabe por quê? Se acovardaram, tiveram medo. O medo muitas vezes aprisiona tesouros e destinos maravilhosos. O medo é um espírito cuja missão é assustar as pessoas para que elas nunca cheguem ao seu propósito em Deus. Vou repetir: o medo é um espírito que tenta impedir você e eu de entrarmos no destino e no propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Não permita que o medo tente invalidar os propósitos de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de poder, de moderação e de amor. Amém, queridos? Deus não nos deu um espírito de covardia, Deus não nos deu um espírito de medo. Por isso o medo é um espírito. Na Bíblia também diz que o amor não há temor, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Na presença de Deus, todo medo se vai. Na presença de Deus, até a tristeza, ela pula e salta de alegria. Na presença de Deus, um cântico novo se brotará nos teus lábios. Ainda que o choro dure uma noite, mas a alegria sempre será estabelecida ao amanhecer.
Eu não sei qual é o tamanho da jornada que você está percorrendo. Eu não sei se ela é uma noite longa, se há dificuldade, se há dor, se há choro. Mas há uma convicção que a palavra de Deus me garante: o Senhor estabelece um futuro extraordinário e maravilhoso. E no lugar do choro e da tristeza, o Senhor estabelece um cântico de alegria. Não permita que o choro, que a tristeza, muito menos que o medo, te impeça de prosseguir e avançar em Deus. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Diga comigo, um propósito. Diga, um propósito. Deus tem um propósito estabelecido para cada um de nós. Existem milhares de maneiras de Deus nos levar ao nosso destino. Existem milhares de maneiras de Deus te levar ao destino que Ele tem para a sua vida. O que Deus espera de nós é obediência e disposição e sensibilidade em ouvir a sua voz. Ainda que os teus olhos não estejam vendo, você tem a voz de Deus que te conduz a cada instante. Amém, amados? Você pode dizer isso para o seu irmão? Ainda que você não veja, obedeça e siga a voz de Deus. Ela te levará a bom êxito. Diga, ela te levará ao bom êxito e ao bom futuro. Amém, amados? Há um futuro estabelecido, há um propósito. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus não fica parado em meio aos obstáculos. O propósito de Deus não fica paralisado em meio aos obstáculos. Deus estabelece algo maravilhoso. Às vezes vão surgir momentos de revés na sua vida. Isso é comum de todos. Muitas vezes Deus permite. E muitas vezes é nos revés da vida que Deus está nos habilitando, Deus está nos treinando para que cheguemos ao seu destino e ao seu propósito. Eu ainda quero falar de 3 homens aqui que Deus estabeleceu um destino extraordinário, mas eles primeiro passaram por momentos de dificuldade, de dor, de adversidades. Guarde isso. A vida sempre será a escola mais importante da sua vida. Vou repetir. A vida será a tua melhor faculdade. A vida sempre será a escola mais importante. Porém, para que você viva nessa escola da vida, você precisa assumir a sua identidade. Você precisa saber quem você é. Há uma identidade estabelecida. Deus já nos deu essa identidade. Jesus alcançou a tua identidade na cruz. Você precisa se apoderar dela. Você precisa ter essa convicção através da revelação da sua palavra nas nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? A grande crise da maioria das pessoas é uma crise de identidade. Vou repetir. A grande crise da maioria das pessoas é uma crise de identidade. Muitas pessoas não sabem quem elas são. Sabe por quê? Porque elas não conhecem a Deus, porque elas não sabem ainda quem é Deus. É isso. Mas Deus está se revelando a você nesta noite. E se algum resquício ou algum sentimento ainda de dúvida em relação a quem você é, nesta noite vai cair por terra, porque o Espírito de Deus está aí habitando dentro de você para revelar quem você é em Deus. Quem de fato você é. Jesus, quando ele veio a este mundo para nos dizer, ele veio a este mundo para nos dizer quem nós somos. Diga isso para o seu irmão: você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você tem uma identidade. Amém, amados? E tudo aquilo que você vive, quando você de fato sabe quem você é em Deus, tudo que você vive em Deus vai servir para te habilitar, para te capacitar, para te treinar, para que você entre no destino que Deus tem para a tua vida. Vou repetir. Quando você tem uma identidade, quando você tem convicção de quem você é em Deus, tudo que você vai viver nesta vida vai servir para te habilitar a entrar no destino que Deus tem estabelecido para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Agora entenda uma coisa: todos nós temos um adversário. O próprio Jesus deixou isso bem claro quando ele diz: no mundo jaz o maligno. Jesus também deixou claro algo para a sua igreja.
Resistam ao diabo e ele fugirá de quem? De vós. Então entenda, a condenação do diabo sempre visa o quê? Te envergonhar. Eu dizia isso para alguém alguns dias atrás. João 10,10 diz que Satanás veio para matar, roubar, destruir e enganar. Ele é um enganador. A intenção dele é te enganar, porque quando ele te engana, ele te convence do engano. Você entra no engano e depois sabe o que ele vai fazer? Vai te acusar. A intenção dele sempre será essa. A condenação do diabo, ela sempre visa nos envergonhar. O diabo quer convencer você de que aquilo que você faz é a tua verdadeira identidade. É mentira. É mentira. Satanás, ele tenta a todo custo nos convencer de que aquilo que nós fazemos, quando erramos, quando falhamos, é a realidade, é a tua identidade, é a verdade absoluta. Mentira do diabo. Diga, é mentira. Diga de novo, é mentira. Sabe por quê, queridos? Habita um espírito excelente dentro de você. Habita um espírito excelente dentro de você. Foi dito isso aqui na hora da adoração. E é exatamente a convicção do Espírito Santo que nos convence. É a convicção do Espírito Santo. Ela é totalmente diferente da condenação e da acusação do diabo. Guarde isso. O Espírito Santo, ele te convence. Quando você falha, quando nós falhamos, a convicção do Espírito Santo te diz: você é bom demais para se comportar desse jeito. É isso, Douglas? Você é bom. Olha como o Espírito Santo atua totalmente diferente, Marcelo. Você é bom demais para agir dessa forma. Muito diferente daquilo que o inimigo faz. Você está agindo, olha o que o Espírito Santo faz comigo e faz com você. Você está agindo em um nível abaixo da sua identidade. Quando você tem a convicção de quem você é, quando você tem uma identidade em Deus, quando você tem a presença do Espírito de Deus na sua vida, Ele sempre vai estar te convencendo do perdão, do pecado, do juízo, da justiça. Por isso o Espírito Santo que habita aí dentro de você, quando o inimigo lança acusação, peso de sentenças contra a tua vida, mesmo no momento de falha, nos momentos de erro, o Espírito Santo, Ele se manifesta, Ele se apresenta e diz: você é bom demais para se comportar desse jeito. Você não pode, não precisa agir neste nível abaixo da tua verdadeira identidade. Você tem uma identidade em Deus. O apóstolo Paulo ilustra muito bem isso, quando ele diz qual é a nossa verdadeira identidade. A palavra de Deus não nos chama de pecadores, ela nos chama de santos. A palavra de Deus não te chama de pecador, ela te chama de santo. Quando eu e você, quando nós temos uma experiência verdadeira com Deus e com a sua palavra e com o Espírito Santo, a nossa natureza, ela passa a ser divina. Ei, quando nós temos uma experiência verdadeira na sua jornada em relação ao seu destino, em direção ao seu destino, quando você tem uma experiência verdadeira, eu acho que foi na sexta-feira, foi sexta-feira que a pastora disse algo aqui. Chega, nós não podemos mais brincar de igreja. Nós não podemos mais brincar de ser igreja. Nós precisamos de fato e verdade levar a sério quem nós somos, qual é a nossa identidade, para o que Deus nos chamou, por que Deus nos alcançou. Por isso é importante que você entenda, queridos. Quando nós temos uma identidade, quando nós sabemos quem nós somos em Deus, quando nós temos uma intimidade com o Espírito de Deus, nós temos convicção de quem nós somos. A nossa natureza passa a ser divina. Somos novas criaturas. Tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Não há mais condenação. Foi dito aqui hoje
hoje o teu passado ficou na cruz. O inimigo não tem mais poder para jogar na sua cara o teu passado, porque você tem a convicção do Espírito de Deus todos os dias na sua vida, dizendo: você é amado, você é amada de Deus, você é uma pessoa escolhida por Deus, abençoada por Deus, para realizar em Deus e alcançar o seu destino em Deus. É isso, queridos. Portanto, a partir do momento que eu tenho essa convicção, eu não sou mais um pecador. Vou repetir. Então eu não sou mais um pecador, porque a Bíblia diz que você não é um pecador, nós somos santos. E quando eu tenho essa convicção, quando eu tenho dentro de mim a certeza da ação do Espírito de Deus e da palavra de Deus, da presença de Deus, então eu não sou um pecador lutando para ser santo. O que eu sou? Mas um santo lutando contra o pecado que tão de perto te rodeia. Amém? Você não é um pecador lutando para ser santo. Você é um santo lutando contra o pecado todos os dias, diariamente, que nos cercam a cada instante. Você pode dizer isso para alguém? Olhe para alguém aí, ache alguém bonito, perfumado, diga para essa pessoa aí: quando você erra, guarde isso, presta atenção, diga para ele, diga com autoridade: quando você erra, meu irmão, você não é um fracasso. O fracasso não é uma pessoa, é uma ação. Se você mudar, sua vida pode ser diferente. Amém? Você não é um fracasso. O fracasso não é uma pessoa, é uma ação. É uma ação, queridos. Se você mudar, a sua vida pode ser diferente. O seu destino pode ser diferente. A sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus negócios, o trabalho das suas mãos, os seus projetos, os seus sonhos. Se você tomar uma postura em Deus, de andar, de trilhar, nunca você será um fracassado, ainda que o inimigo tente te convencer ao contrário. Você é um vencedor. Você é uma vencedora. O Senhor nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, amados? Porém, isso não quer dizer que Deus não vai te permitir passar por situações. Vão surgir situações, derrotas aparentemente momentâneas. Diga momentâneas. Diga: a luta de hoje não pode determinar o meu destino. O meu destino está em Deus. Ele que determina o final. Ele determina o final. Amém, Henrique? É o final, é Ele que determina. Amém, Cidinha? Deus determina o final. Por isso é importante que as derrotas momentâneas, elas permitem aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Você se torna mais experiente com as aparentes e as derrotas momentâneas que se levantam. Isso promove experiência. Diga experiência, crescimento, maturidade. Amém? É verdade ou não é? Por quê? Você está na maior escola de todas, a vida. A vida. Essa é a escola que mais nos ensina. Pedro, ele foi de fato transformado depois de um momento muito difícil na sua vida. A Bíblia diz, quando ele negou Jesus, ele declarou: de maneira nenhuma te negarei. Lucas 26. De maneira nenhuma te negarei. E Pedro falhou. Mas depois que Pedro falhou, a Bíblia diz que Jesus levantou Pedro como uma voz profética, como alguém poderosamente usado pelo Senhor. A Bíblia também fala de Moisés. Depois que ele foi para o deserto, ele se tornou um grande homem de Deus. No Egito, foi criado dentro da cultura dos egípcios. Você conhece a história. Moisés no Egito, ele cresceu ali, achando que ele era alguém. Mas foi no deserto, nos primeiros 40 anos do deserto, porque Moisés ficou 80 anos no deserto. Os primeiros 40 anos de Moisés no deserto, foi para ele descobrir que ele não era ninguém sem a presença de Deus.
Muita gente vai descobrir que não é ninguém quando tem um encontro verdadeiro com a presença de Deus. Moisés caiu no engodo, no engano de que no Egito ele era alguém, mas foi ali no meio do deserto, no lugar do nada, no meio do nada, quando ele se depara com uma sarça incandescente. E o que restou dele naqueles 40 anos do Egito, durante o tempo que ele viveu no Egito, ele ficou 40 anos no deserto, e durante esses 40 anos, tudo que ele conquistou no Egito, ele perdeu, e a única coisa que sobrou, quando ele se depara com a poderosa e maravilhosa presença de Deus naquela sarça ardente, eram as sandálias, que representava uma caminhada errada, uma caminhada do passado, uma caminhada de coisas que não agradavam a Deus. E a primeira coisa que Deus diz para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo. No meio do nada, no meio do deserto, Moisés precisou se despir de toda a sua soberba, de toda a sua arrogância, de toda a sua altivez, de todo o conhecimento que não provém de Deus. Ali ele descobriu que ele não era ninguém. Essa semana, acho que foi essa semana, eu estava em casa, a pastora estava assistindo um filme sobre Paulo. Paulo, quem era Paulo, queridos? Um perseguidor da igreja, mas de repente um dia ele leva uma queda do cavalo no meio do caminho para Damasco, ainda quando era um perseguidor de cristãos. Esses 3 homens tinham algo em comum: eles se tornaram úteis, eles se tornaram grandes homens de Deus, quando eles descobriram as suas fragilidades. Ei, Deus quer nos levar a um destino extraordinário e maravilhoso, mas isso depende mais de você do que dele. Muitas vezes nós estamos interrompendo, impedindo Deus de nos levar, de nos usar de forma extraordinária, a nos levar a este lugar que Ele tem para cada um de nós, porque muitas vezes nós permitimos que a nossa altivez, muitas vezes o nosso intelecto, algumas vezes a nossa soberba, a nossa arrogância, muitas vezes a nossa prepotência e a nossa autossuficiência são impedimentos. Não há como Deus se manifestar num coração de pedra. Deus espera um coração humilde, sincero, quebrantado e disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, leva-me, Senhor, de acordo com os teus caminhos, de acordo com a tua vontade. Entenda isso. Pedro se achava o defensor de Cristo. Ali no Getsêmani, ele saca a sua espada, corta a orelha do soldado Malco. Uma atitude totalmente impensada, achando que estava fazendo certo no momento errado. Moisés acreditava que ele era o defensor dos oprimidos. Quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele vai e assassina aquele egípcio, coloca ele debaixo da terra, achando que ninguém iria descobrir. Paulo se tornou um perseguidor ferrenho da igreja, assassinava milhares de cristãos e achava que estava agradando a Deus com as suas atitudes. Estes homens achavam que estavam fazendo a coisa certa, mas de forma errada. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa de forma errada e na hora errada, e isso invalida o destino e o propósito de Deus para a sua e para a minha vida. Estes homens se tornaram grandes homens de Deus após a revelação das suas fraquezas. Diga comigo: revelação das minhas fraquezas. Sabe por que Deus muitas vezes Ele revela as nossas fraquezas? Deus levou Moisés para o deserto para revelar o que? A sua fraqueza. Jesus derrubou Paulo do cavalo para revelar o que? A sua fraqueza. As suas patentes de general romano não puderam livrar ele da queda. Pedro precisou ser lapidado por Jesus. Quando Jesus disse para ele: você vai me negar, Pedro? E ele disse: não te negarei, estou disposto até a morte. E você sabe que Pedro, na primeira afronta que ele levou, ele negou Jesus. E o galo cantou quantas vezes? Quantas? Ele negou 3 vezes e o galo cantou 1 vez.
Tem gente falando 3. Então entenda isso. Deus revela as minhas e as suas fraquezas justamente para mostrar a tua força. Você podia dizer amém? Deus revela as nossas fraquezas justamente para mostrar a nossa força. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. É nas tuas fraquezas que o Senhor te fortalece. A tua jornada, a minha jornada, o teu destino e o meu destino está do outro lado da linha do medo. Você precisa atravessar essa linha. O teu destino está do outro lado da linha do medo. Você precisa atravessar. Primeiro domingo do ano nós falamos, quando o Senhor chamou a Josué e disse: meu servo Moisés morreu, toma tu agora o teu povo, disponha-te, levanta-te, tenha coragem, tenha ousadia, tenha bom ânimo, atravessa esse Jordão. Há um divisor de águas que nos levará ao destino estabelecido por Deus para a tua vida. Há uma linha imaginária e você tem que traçar esta linha e dizer: a partir desta linha tudo novo se fará, as coisas velhas estão ficando para trás. É hora de lidar com os seus medos e se comprometer em colocar Deus na frente, colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. É isso, é hora. O teu inimigo, o diabo, ele sabe muitas coisas sobre você, e ele sabe muitas coisas que até mesmo você não sabe. Diga isso para o seu irmão, é verdade. O inimigo, ele sabe muitas coisas que você mesmo não sabe. Ele sempre vai atacar para minar as tuas forças. E Deus, ele nos chama para termos ousadia, para termos coragem, para investir, para resistir às investidas do diabo. Porque foi exatamente isso que Jesus nos ensinou, e foi exatamente isso que Jesus fez lá no deserto, não foi isso, Marcos? Resistiu ao diabo, e o Senhor disse para cada um de nós: resista ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Diga isso para o seu irmão: você não poderá conquistar aquilo que você se recusa a enfrentar. Você não poderá conquistar aquilo que você se recusa a enfrentar. E muitas vezes a recusa de enfrentar o que está à nossa frente é porque nós permitimos que o medo se estabeleça. O medo paralisa. Deus não tem prazer naquele que desanima, naquele que está desanimado. Deus não tem prazer naquele que retrocede. Provérbios 28:1 diz: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Você perdeu a oportunidade de dizer amém? Diga amém. Mas os justos são ousados como um leão. Amém. Obrigado por esses 2 amém. Glória a Deus. Foi exatamente isso que o Senhor falou a Josué: esforça-te, tenha bom ânimo, não se atemorize o teu coração, tenha coragem, tenha ousadia, tenha bom ânimo, tenha disposição. Esta é a palavra do Senhor para a tua vida. Quantos recebem isso? A Bíblia diz: quando Davi estava morrendo, as últimas palavras de Davi para Salomão foi essa: seja corajoso e seja homem. As últimas palavras de Davi para o seu filho: seja corajoso e seja homem. É preciso ter coragem, queridos. E o que é coragem? Coragem descreve o poder da nossa mente que vence o medo. Vou repetir: a coragem, ela descreve o poder da nossa mente que vence todo o medo. Coragem é autoafirmação. Você está entendendo? Coragem é autoafirmação. Portanto, do que você tem medo? Do que você tem medo?
Coragem é resistência ao domínio do medo e não a ausência do medo. Guarde isso. Coragem, diga isso para o seu irmão. Coragem, diga, coragem é a resistência ao domínio do medo e não a ausência do medo. É preciso ter ousadia, é preciso ter coragem para agir e para lutar. Amém, amados? O medo e a coragem são dois espíritos. Vou repetir. O medo e a coragem são dois espíritos. Dos 12 espias que subiram para espiar a terra, somente 2 possuíram a terra. E quando a Bíblia fala de Caleb, a Bíblia diz que nele havia um espírito diferente. Um espírito, diga comigo, diferente. Coragem, ousadia. Portanto, o medo e a coragem são dois espíritos. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Ousadia, coragem é a autoafirmação de quem você é em Deus. Ousadia, vou falar devagar. Ousadia, coragem e resistência ao domínio do medo não é ausência do medo. Escute, mas ousadia e coragem é a autoafirmação de quem você é em Deus, de quem nós somos em Deus. É preciso ter ousadia e coragem para lutar, para agir. Tem muita gente paralisada e amedrontada, sabe por quê? Porque não estão exercitando um espírito de ousadia, porque não estão meditando na palavra de Deus, porque não estão de fato buscando a presença de Deus como de fato deve ser buscado. Diga isso comigo: as maiores oportunidades da vida irá surgir no meio das lutas e das adversidades. As maiores oportunidades da sua vida vão surgir no meio das lutas e das adversidades. Ainda que as lutas se levantem, é nessas horas que você vai mostrar quem você é. É nessas horas que você vai mostrar a sua identidade. Você é daqueles que avançam ou daqueles que retrocedem para a perdição? Davi afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, tu estás comigo. Ei, igreja do Senhor, olha o que o Senhor está falando para você. Ainda que eu ande, ainda, grandes conquistas, elas vão surgir em meio a lutas e a desafios que você vai ter que trilhar, que você vai ter que enfrentar. Grandes conquistas não começam com dinheiro, mas com ideias. Ei, grandes conquistas não começam com dinheiro, mas com ideia. Diga isso para o seu irmão: você não pode, talvez você não tenha dinheiro. Diga, talvez você não tenha dinheiro, mas uma coisa você não pode deixar de ter: ideias. Grandes conquistas não começam com dinheiro, mas com ideias. Você pode até não ter dinheiro, mas você não pode ficar sem ideias. É isso. Por isso é importante que você tenha coragem, que você tenha ousadia para sonhar o que se pode conquistar. Diga comigo: sonhar o que se pode conquistar. Amém, amados? Porque quando você sonha o que se pode conquistar, é porque você tem ideias. E se você tem ideias, você pode conquistar o que você quiser. Por quê? Porque Paulo diz que nós temos a mente de Cristo.
Quando você tem a mente de Cristo, as ideias vão surgir, vão saltar. Deus está levantando aqui homens e mulheres cheios de convicções, de novas ideias, de novos projetos. Eu creio, eu posso ver pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito, pessoas aqui com criatividade. Levante sua mão, querido, é para a tua vida. Eu posso ver aqui com os olhos da fé, pessoas cheias de criatividade, novas ideias, novas diretrizes, novas oportunidades, novos pensamentos. Você vai ser levantado por Deus como alguém de criatividade, e portas vão se abrir, portas sobrenaturais vão se abrir, e você vai entrar em um bom futuro, você vai entrar em algo novo, porque você vai ter ousadia, coragem, e isso vai te levar à criatividade, a novas ideias em Deus. Amém? Diga isso para o seu irmão. Você nunca vai encontrar o teu destino enquanto você estiver com medo. Por quê, queridos? Diga para ele: porque o medo te paralisa. Sabe qual é o segredo do sucesso e do fracasso? O risco, a tentativa. Ei, tudo aquilo que você colocar nas mãos de Deus, tudo aquilo que você buscar a direção de Deus, buscando que Ele te abra o entendimento, que Ele te abra os olhos, com certeza você vai obter êxito e vai triunfar em nome de Jesus. Ei, você não precisa dos recursos terrenos, você precisa do recurso do céu, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Tudo que você precisa está nele. Ei, diga isso para o seu irmão: você precisa dele. Você só precisa de Deus. Esse será o melhor e mais importante sócio da sua vida. Não comece nada sem Ele. Ele tem que estar na frente. Ele tem que ocupar a cadeira presidencial. Aleluia. Ele tem que ocupar a cadeira presidencial. Por isso nós precisamos de coragem. Porque uma pessoa cheia de coragem, uma pessoa cheia de ousadia, se recusa a ficar paralisada em meio às adversidades da vida. Ei, uma pessoa cheia de coragem, cheia de ousadia, se recusa a ficar paralisada em meio às adversidades da vida. Passa esse Jordão, querido. Passa esse Jordão, querida. Entra na terra que vai acabar com toda a tua angústia. Entra na terra da tua promessa. Eu quero terminar. Uma pessoa cheia de ousadia, de coragem, ela cai, mas se levanta, não se acovarda diante das opiniões negativas e contrárias que vão surgir. Quando as vozes dos queixosos, quando as vozes dos murmuradores tentarem paralisar um corajoso, sabe o que acontece? Ele não se deixa abater diante de qualquer voz contrária. Vou repetir: aquele que é cheio de coragem, aquele que é cheio de ousadia, não se deixa abater diante de qualquer voz contrária. Sabe por quê? Porque está seguindo a voz de Deus, ainda que não esteja vendo. Quando Deus diz não tem jeito, quando o medo diz não tem jeito, não é possível, a coragem diz tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer glória a Deus por isso? Vou repetir: quando o medo diz não tem jeito, não é possível, a coragem diz tudo posso naquele que me fortalece. Diga: coragem, ousadia, bom ânimo, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. Você pode dizer isso? Glória a Deus. Olha aqui, o que nós precisamos entender. Guarde isso. Eu quero terminar aqui. As nossas maiores guerras,
as nossas maiores guerras, elas serão internas, na nossa mente. As tuas maiores lutas, queridos, as tuas maiores lutas estarão na tua mente e não do lado de fora. Não do lado de fora. Por isso que você precisa entender: as batalhas, as maiores batalhas irão acontecer dentro de nós todos os dias. As maiores batalhas vão acontecer na tua mente todos os dias. Cuidado, cuidado com a voz do inimigo. Cuidado com as mentiras do inimigo. Não aceite ser rotulado. Não aceite ser rotulada. Alinhe-se com as verdades da palavra de Deus e não acredite nas mentiras do diabo. Quem eu sou? Alinhe-se com as verdades. Diga isso para o seu irmão. Alinhe-se com as verdades da palavra de Deus e não com as mentiras do diabo. Eu queria que você ficasse de pé. Quantos recebem esta palavra? Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Você pode levantar suas mãos a Ele? Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Tu és perfeito em tudo que faz. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Tu és, eu sou amado por ti. Eu sou. Eu quero que você estenda as suas duas mãos assim. Estenda as suas mãos assim, ó. Essa palavra do Senhor era para a tua vida. Você recebe esta palavra? Você recebe essas palavras sobre a tua vida? As promessas de Deus te seguirão. Você crê nisso? Se prepare, querido, para um ano de abundância em todas as áreas da sua vida. Tenha ousadia, tenha coragem. E esta abundância vai começar pela tua vida espiritual. Esta verdade vai começar pela tua vida espiritual. Amém, amados? Se o inimigo está mentindo para você, confronte as mentiras do diabo com as verdades da palavra de Deus que está na sua boca. Diga: eu sei quem eu tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para fazer na minha vida infinitamente mais, além daquilo que eu estou pedindo ou pensando. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, queridos. Use a palavra de Deus como uma espada. A palavra de Deus diz que ela é como uma espada. Use a palavra de Deus para matar todo desencorajamento, toda depressão, todo medo, toda tristeza. Use a espada da palavra de Deus e todo medo vai, em nome de Jesus. Você vai entrar em algo novo. Combata estas coisas, se levantando em ousadia e em coragem. Seja perseverante. Diga comigo: perseverante. Olha aí para essa pessoa que está do seu lado. Pergunte assim para ela: a partir de hoje, o seu nome será. Fala o nome dela e perseverante. Vai, peraí, para ensaio está muito ruim. Olha aí, pergunta o nome da pessoa que está do seu lado. Pergunta o nome dela. Agora fala para ela assim: a partir de hoje, o seu nome será. Fala o nome dela. Perseverante. Diga de novo: a partir de hoje, o seu nome será perseverante. Amém? Você falou o nome do seu irmão? O meu nome será a partir de hoje Lázaro Perseverante de Oliveira. Aleluia. Amém? Perseverança, queridos. Quantos nesta semana, a começar de amanhã, levante sua mão, porque isso é para a tua vida.
Quantos vão levantar amanhã com toda perseverança? Quantos vão se levantar amanhã declarando: este é o dia que o Senhor fez, me alegrarei, celebrarei ao Senhor, porque este é o dia que o Senhor fez? Quantos vão fazer isso nesta semana? Então você vai declarar agora, em nome do Senhor Jesus. Diga: em nome do Senhor Jesus, esta semana será uma semana vitoriosa, abençoada, porque esta será uma semana de conquistas, uma semana de realizações, uma semana de milagres, uma semana de vitórias, porque este é o dia que o Senhor fez. Me alegrarei, celebrarei, exaltarei ao Senhor, porque Ele é bom, sua bondade, sua fidelidade dura para sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.